Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 3. Os filhos da sabedoria formam a Assembleia dos Justos, e o novo que compõe é todo ele obediência e amor. Ouve, meus filhos, os conselhos de vosso Pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos, pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que ama a Deus e roga pelos seus pecados, acautela-se para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá aquele que lhe deram a vida como seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras e tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção. Que esta permaneça em ti até o último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus pais. A maldição de uma mãe o arrasa até os alicerces. Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Pois um homem adquire glória com a honra de seu pai, e um pai sem honra é a vergonha do filho. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai e não desgostes durante a sua vida. Se teu espírito desfalecer, ser indulgente, não despreze, porque se sentes forte, pois sua caridade para com seu pai não será esquecida. Meu filho, aproveita o tempo e passei um pouquinho. E por teres suportado os defeitos de tua mãe, te será dado uma recompensa. Tua casa se tornará próspera na justiça. Tu serás lembrado de ti no dia da aflição, e teus pecados se dissolverão como gelo ao sol forte. Como é infame aquele que abandona seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Meu filho, faz o que faz com doçura, e mais do que a estima dos homens ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia, porque só a Deus pertence a onipotência, e pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Não procures o que é elevado demais para ti. Não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas curiosidade de conhecer o número elevado demais de suas obras, pois não é preciso que veja com teus olhos os seus segredos. Acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus, pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões, sem sentido, os reteve na vaidade. O coração empedernido acabará por ser infeliz. Quem ama o perigo nele perecerá. O coração de caminhos tortuosos não triunfará. A alma corrompida neles achará ocasião de queda. O coração perverso ficará cabrunhado de tristeza. E o pecador ajuntará pecado sobre pecado. Não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos,
pois sem que o saiba o caule do pecado se enraiza neles. O coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria. O bom ouvido ouve a sabedoria com ardente avidez. O coração sábio e inteligente abstém-se do pecado, e ele triunfará nas obras de sua justiça. A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica misericórdia, dele se lembrará no porvir, no dia de sua infelicidade, este achará apoio. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra de Deus é muito clara no que diz que os filhos precisam ter reverência a seus pais. Não importa quais são os defeitos do pai e da mãe. Mas veja, por você temer, criar um temor pelo teu pai, significa respeito, significa obediência, você vai conseguir fazer tudo isso com Deus de uma forma muito mais tranquila. O filho que quer crescer na justiça, ele precisa ter temor ao pai. Por ter esse temor ao pai, ele também tem um crescimento na justiça. Veja, como que Deus dá pistas muito lindas para nós de como crescer, né, na justiça. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência. É fácil honrar? Não, mas Deus está pedindo para nós que nós precisamos honrar a mãe e Ele diz para nós que quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula tesouro. E para ter vida longa, nós precisamos honrar o nosso pai, está dito aqui. Precisamos obedecer a nossa mãe e nosso pai. Quem teme o Senhor honra pai e mãe, servirá aqueles que deram a vida como seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras e tua paciência, a fim de que ele dê sua bênção, o que permanece em ti até o último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. E olha, veja, a maldição de uma mãe o arrasa até o alicerce. Então, nós não devemos nunca nos envergonhar do nosso pai, do pai que Deus nos deu, da nossa mãe. Nunca devemos ter reverência sempre. Mas a palavra de Deus é muito dura. Olha, por teres suportado os defeitos de tua mãe, te terá dado uma recompensa. Tua casa se tornará próspera na justiça. Só de suportar os defeitos da mãe. Tu serás lembrado de ti no dia da aflição, e teus pecados se dissolverão como gelo ao sol forte, só por ter suportado os defeitos da mãe. Veja como é infame aquele que abandonou o seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Nossa, é muito forte isso. Meu filho, tudo que você fizer, faça com doçura, faça com humildade, faça com misericórdia, faça com um coração cheio de louvor. Deus nos dá uma orientação muito clara de como deve ser a vida. Cada versículo aqui. Não queira conhecer demasiadamente as obras que você faz. Não queira ter conhecimento delas, né? Deixa que Deus que é o Senhor, Ele mesmo dará, né, o caminho do jeito que Ele quer. E hoje, as leituras de hoje, no dia 12, hoje é quinta-feira, vem nos falar a primeira leitura em Josué 3, versículo 7 a 10a, 11 e versículo 13 a 17. Vem dizer o quê? Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar diante de todo Israel para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Então, ele vai falar da Arca da Aliança.
Que coisa mais linda esta palavra. Quando o povo levantou ao acampamento para passar o Rio Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança puseram-se à frente de todo o povo. Está no versículo 14. Quando chegaram ao Rio Jordão e os pés dos sacerdotes os molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita. Então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. E as que estavam na parte de baixo desceram para o mar da Arábia e o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou, gente, aquele mar vermelho, com tanta firmeza, com tanta segurança, porque Deus deu esta graça. E o nosso salmo de hoje é aleluia, aleluia, aleluia. Devemos então hoje proclamar a bênção de Deus, dizendo aleluia. E a palavra do Evangelho, uma palavra que vem nos ensinar sobre o perdão, que está em Mateus. O Salmo, o Salmo 113a. E o nosso Evangelho é o Evangelho de São Mateus 18, 21 a 18 e o 21 a 19. Vai estar falando, aliás, 18, 21 e o 19, 1. Vai estar falando o que para nós? Sobre o perdão. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Diz Pedro. Você deve perdoar 70 vezes 7. Que significa? Você deve perdoar até que seu perdão seja perfeito, até que o teu coração não retenha mais aquela mágoa e aquele ressentimento. E Deus mostra através desse evangelho o exemplo de um patrão que perdoa o empregado. Mas o empregado não segue o seu exemplo e por isso ele paga um preço muito alto por fazer uma coisa que não condiz com a voz da verdade. Hoje, dia 12, também é dia de São João Bértimas. A Companhia de Jesus, em seu primeiro século de existência ao lado do apóstolo, como São Francisco Xavier, José de Anchieta, conta com um tríade de santos jovens que se apresentam como anjos de pureza, modelos perfeitos de observância religiosa. São eles o italiano São Luís Gonzaga, o polonês Santo Stanislau, e o belga São João Bértimas. Os três faleceram no Colégio Romano enquanto se preparavam ao sacerdócio. O santo que hoje festejamos nasceu na Bélgica em 1599. Os pais eram pobres, mas virtuosos, esmerando-se na educação dos filhos. A mãe deu-lhe o exemplo da paciência heróica durante os 7 anos de grave doença que a levou à morte. O pai, alguns anos depois da morte da esposa, abraçou a carreira eclesiástica, ordenando-se sacerdote. João cresceu como menino dócil e manso. Tinha grande amor à virtude da pureza, que o guardava com o máximo cuidado. Era dotado de boa inteligência e de fácil memória. Distinguia-se entre os co-discípulos não só pela dedicação extraordinária ao estudo, como também pelo respeito que voltava aos mestres. A primeira Eucaristia, uma especial devoção à Virgem Maria, eram as características de sua espiritualidade. Aos 14 anos conheceu em Malines os padres jesuítas que abriram naquela cidade um colégio, onde João se matriculou entre os primeiros alunos. Frequentou 3 anos aquele instituto, distinguindo-se pela aplicação e vida exemplar. Passado esse tempo, resolveu pedir admissão na Companhia de Jesus, que ele tanto admirava pela exemplar disciplina e pelo zelo apostólico. Tinha então 17 anos, mas já era maduro em suas convicções. Completados os 2 anos
de noviciado em Malines, os superiores destinaram para os estudos de filosofia e teologia no colégio que os jesuítas dirigiram em Roma para a formação dos apóstolos. 5 anos pertenceu João Berchmann à Companhia de Jesus, dando sempre o exemplo mais perfeito de religioso. Nunca alguém lhe observou a menor falta. Não só conservou intacta a inocência batismal, como também cumpriu escrupulosamente o propósito de não cometer o menor pecado voluntário. Entre os seus apontamentos, encontra-se este propósito: antes 1000 vezes morrer do que cometer o mais leve pecado ou transgredir uma regra de ordem. No início de agosto de 1621, foi acometido por uma febre que o levaria à morte. O estado do jovem inspirou logo grande cuidado aos superiores, avisando inclusive João sobre o perigo que corria. O nosso santo recebeu a notícia com muita conformidade e até alegria. De acordo com seu desejo, recebeu os últimos sacramentos, deitado no chão, em sinal de humildade. Vendo que a hora derradeira se aproximava, abraçou todos os parentes, agradecendo-lhes os benefícios recebidos na companhia de Jesus. Quando foi avisado do fim, João pediu que lhe desse o crucifixo e o livro da regra, e tirando do pescoço, pediu que lhe desse, tirando do pescoço seu terço, disse: são estes os meus 3 tesouros, em cuja companhia quero morrer. Beijou-os reverentemente e, colocando sobre o peito, repetiu até o último suspiro as palavras: Jesus e Maria. Tinha só 22 anos, mas vividos na intensidade do amor a Cristo. A Igreja apresenta-o como modelo e protetor especial de todos os jovens que se preparam no noviciado à consagração religiosa. Que lindo, né? Meu Deus, muito forte. Que Deus, então, possa nos abençoar. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvi. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.